Hoje a leitura bíblica se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quantas vezes nós andamos e nos deparamos com irmãos falando desta maneira: eu caí, eu fiz, eu peguei, eu menti. O irmão sabe, eu não sou assim, é o diabo que é sujo. Essas pessoas não sabem, ou até sabem, que nem sempre é o inimigo de nossas almas que atua em certos momentos da caminhada cristã. E na maior parte do tempo falta vigilância e firmeza de caráter, e até mesmo comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, que: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Na maioria das vezes que nós pecamos ou que se peca, é porque desviamos o nosso pensamento das coisas de Deus e focamos nas coisas do mundo. Quando Paulo fala que ressuscitaste com Cristo, é porque nós temos uma nova vida em Cristo, uma nova forma de pensar, não mais como antes, mas sobre uma nova perspectiva. A carne luta contra o Espírito. Um quer uma coisa, o outro outra. A carne com seus desejos pecaminosos e o Espírito sedento das coisas de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo advertiu os seus discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne sempre buscando as suas tendências. O apóstolo Paulo adverte os irmãos da Galácia, listando uma série de pecados que imperam no homem natural. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo já havia exortado os irmãos da Galácia sobre este problema de andar sob o Espírito de Deus, direcionado pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, e não mais pelo homem natural, o homem carnal. Afinal, o que é carne nesse contexto? No Antigo Testamento, quando aparece a palavra carne, o significado geralmente é o corpo do homem, o corpo dos animais e até o sacrifício de animais e para alimentação. Já no Novo Testamento, temos que observar os contextos. No texto citado de Gálatas 5, refere-se à personalidade inteira do indivíduo direcionada para as coisas erradas, pois está direcionada para as coisas terrenas e não para as coisas espirituais. Personalidade fala de caráter. Personalidade é o que determina a individualidade de uma pessoa moral, ou também a maneira habitual de ser de uma pessoa. Resumindo, carne nesse contexto é a natureza inteira do homem no seu senso e razão, sem o Espírito Santo. Os que são de Deus têm habitando em si o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a fonte da nova vida. Por isso existe esse constante conflito entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5:19. As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. São pecados relacionados ao corpo. A palavra prostituição, porneia no grego, na
revista e corrigida, aqui se refere a toda e qualquer relação sexual ilícita, o vício em pornografia, vídeos, revistas e até mesmo na maneira de se vestir. Impureza, libertinagem, né? A palavra lascívia também se encontra na Almeida Revista e Corrigida. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O nosso corpo não foi dado para a imundícia. Nosso corpo está separado para a habitação do Espírito Santo. Ainda em 1 Timóteo 2,9, ele adverte as mulheres quanto à maneira de se vestir. Aí entra o pecado de lascívia. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Modestamente, com decência e discrição. Lembrando que não estou falando de usos e costumes, mas sim de decência. A igreja era um lugar para a adoração a Deus e não um lugar para desfile. Continuando. Agora, pecado de ordem religiosa, a idolatria e a feitiçaria. Idolatria é a adoração a ídolos ou deuses falsos. Deus abomina essa prática. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, e até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Feitiçaria. Nesta definição está envolvido toda forma de ocultismo, né? Seja o candomblé, seja a umbanda, né? Religiões afro, seja todo tipo de idolatria. E quando fala de idolatria, pensamos só em ídolos, mas tem aí, hoje, a internet, temos aí as pessoas que idolatram seus carros, suas casas, suas posições sociais, né? Isso também é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Agora vamos falar de Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora vamos falar de 9 pecados de ordem social, ou seja, do relacionamento com o meu próximo. O ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, inveja. Em primeiro lugar está o ódio. O ódio é intenção e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade extrema contra o meu semelhante. A discórdia. A discórdia são brigas, oposição, lutas pela superioridade. Os ciúmes, ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros. E tem também o ciúmes conjugal, que traz muitas mazelas para os casais. Ira, fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Egoísmo, ambição egoísta e a cobiça pelo poder faz as pessoas enganarem, faz as pessoas passarem a perna no seu próximo, né? Seja no trabalho, seja na igreja, nós sempre vemos pessoas querendo ser superiores, melhores, querendo o melhor para si. Isso é egoísmo. Dissensões.
introduzir ensinos cismáticos na comunidade, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Quantas coisas têm entrado dentro da igreja que têm trazido confusão. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Isso é dissensão, né? Conversa daqui e ali por causa de ensinos errados, ensinos fora da doutrina cristã. Facções, grupos divididos dentro da comunidade, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. Paulo já havia advertido os coríntios: eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Cefas, nós todos somos de Cristo, irmãos. Inveja, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Isso deve ser muito ruim, irmãos, nós desejarmos as coisas dos outros, aquilo que não podemos ter. Temos que vigiar constantemente. Bebedices e glotonarias, beber de modo excessivo e comer de forma a passar mal posteriormente. Pessoas que se dizem cristãs e não mortificaram a sua carne e continuam a praticar as obras da carne sem nenhum remorso ou arrependimento, é prova evidente que o Espírito Santo não teve espaço para trabalhar essa vida. O apóstolo Paulo afirma: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Em Cristo estamos mortos para o pecado, mas vivos para uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 vai dizer isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando falamos, olha irmão, a vida continua a mesma, nada mudou. Por que não mudou? Você deixou de falar do seu próximo? Você deixou de ter ciúmes de certas coisas da sua esposa, do seu marido? Você deixou Cristo te renovar? Você lê a Bíblia? Você vive pelo Espírito? Ou você ainda é uma criatura antiga? Então nada mudou, porque você também não mudou. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em contraste com as obras da carne, temos um modo de viver íntegro e honesto que o apóstolo Paulo chama de o fruto do Espírito. Aqueles que vivem em comunhão com Deus e mortificam a carne, não alimentando-a com seus desejos e pecados, esse permite que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e o influencie, e assim frutificando